Provavelmente você já ouviu essa música. Sweet Child O' Mine foi lançada em 1987 no álbum de estreia da banda, Appetite for Destruction. E provavelmente você já ouviu essa música em algum momento da vida. Mas e a banda? Você conhece a história deles? Já escutou outras músicas? E se eu te contasse alguns segredos sobre os Guns N' Roses? Para dar um gostinho do que vem por aí, vamos lá. Você sabia que o Guns N' Roses já foi chamada de a banda mais perigosa do mundo? Não? Então fica por aqui. Porque nesse vídeo eu vou te contar algumas curiosidades que muito provavelmente você não sabia sobre o Guns N' Roses. Em determinado momento da carreira, o Guns N' Roses foi conhecido como a banda mais perigosa da face da Terra. Sua trajetória foi marcada por tragédias, polêmicas e, claro, reviravoltas. O vocalista que ficou famoso com o nome artístico Axl Rose nasceu em 6 de fevereiro de 1962 em uma família conturbada. Filho de William Bruce Rose, um homem carismático bastante conhecido na cidade de Lafayette, no estado de Indiana, mas com uma longa ficha criminal. A mãe de Axl, Sharon Rose, engravidou aos 16 anos, enquanto William já tinha 20. Ele esteve longe de ser um pai exemplar, na verdade, muito pelo contrário. Há relatos de que, quando William Bruce Rose Jr., que é o nome de nascimento de Axl, tinha apenas 2 anos, ele foi vítima de abusos cometidos pelo próprio pai. Após as acusações, William abandonou a família. Sharon então se casou com Stephen Bailey e mudou o nome do filho para William Bailey. Axl cresceu acreditando que Bailey era seu pai biológico. Criado em uma família com forte tradição religiosa, William começou a cantar e a tocar piano ainda jovem, participando do coral da igreja local. Com o tempo percebeu que sua voz alcançava tons muito diferentes, o que chegou a surpreender até seu professor de canto no ensino médio. E foi nessa época que conheceu Jeffrey Dean Isbell, o futuro Izzy Stradley, e juntos formaram a sua primeira banda. Ainda na adolescência, William se envolveu com pequenos crimes e chegou a ser preso algumas vezes. Depois disso, mudou-se para Los Angeles, na Califórnia, onde começou a formar e integrar diversas bandas. Uma delas se chamava Axl. Depois ele entrou para Rapid Fire, com a qual lançou 4 discos. Mais tarde, Axl também integrou a LA Guns, banda já conhecida na cena de Los Angeles. Em seguida, formou a Hollywood Rose com Tracy Guns. A fusão entre essas duas últimas bandas daria origem ao Guns N' Roses. Ao descobrir quem era de fato seu pai biológico, William abandonou o sobrenome Bailey e voltou a usar Rose. Incentivado por amigos, adotou o nome Axl, que também era o nome de uma de suas bandas anteriores, e passou a se chamar oficialmente William Axl Rose. Para se sustentar, além de músico, Axl também trabalhou como gerente em uma loja de discos, a Tower Records, onde, segundo relatos, ele costumava liberar uma cervejinha para os colegas no fim do expediente. Gente boa, hein? Em 1983, ainda sobre a banda Hollywood Rose, uma das sementes do que viria a ser o Guns N' Roses, tinha em sua formação com Axl nos vocais, Izzy na guitarra, Ollie Bass no baixo, Rob Gardner na bateria e Tracy Guns na segunda guitarra. Por falta de comprometimento, Tracy foi logo substituído por Slash, e Duff McKagan entrou no lugar de Ollie Bass. Além de bom entrosamento entre os integrantes, antes mesmo da primeira turnê, Rob também saiu e foi substituído por Steven Adler, amigo de infância de Slash. No ano de 1985, mesmo antes da saída definitiva de Tracy Guns, Axl, Izzy e Tracy já haviam rebatizado a banda com um novo nome, aquele que marcaria suas vidas para sempre: Guns N' Roses. A estreia oficial do grupo aconteceu em 1986, no lendário Troubadour, uma das casas de show mais icônicas de Hollywood. Pouco antes de assinarem com uma gravadora e lançarem o primeiro álbum, Appetite for Destruction, em 87, Tracy deixou a banda e voltou para a LA Guns, que continua nativa até hoje, mas nunca alcançou o sucesso estrondoso do Guns N' Roses. O lançamento do álbum Appetite for Destruction começou de forma tímida, quase como um fracasso. Mas tudo mudou quando os clipes de Welcome to the Jungle e Sweet Child O' Mine começaram a passar com frequência lá na MTV. O disco explodiu em vendas, ultrapassando a marca de 40 milhões de cópias.
Outras faixas, como It's So Easy, Mr. Brownstone, Paradise City e Night Train, consolidaram o grupo como uma das maiores bandas de rock dos Estados Unidos. Antes de se tornar um dos maiores guitarristas do mundo, Saul Hudson, o icônico Slash, nasceu em Londres, na Inglaterra, em 23 de julho de 65, em uma família ligada ao mundo das artes. Sua mãe, Ola Hudson, era estilista e chegou a criar figurinos para estrelas como David Bowie. Já seu pai, Anthony Hudson, era designer gráfico e trabalhou na criação de capas de álbuns para artistas como Neil Young e Joni Mitchell. Parte da infância de Slash foi vivida longe da mãe, que se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades na carreira. Aos 6 anos, ele e o pai atravessaram o oceano para se juntar a ela. Pouco tempo depois, seus pais se separaram. E Slash passou a enfrentar uma fase turbulenta, tornando-se um adolescente problemático. Ainda assim, por conta da profissão dos pais, ele teve contato desde cedo com artistas e grandes nomes do cenário musical. O apelido Slash foi dado pelo ator Seymour Cassel. Segundo ele, Slash vivia para lá e para cá, sempre agitado, sem parar quieto e sem dar muita atenção ao que estava acontecendo ao redor. Slash, em inglês, poderia ser traduzido como um movimento rápido, como o corte de uma lâmina. Com o tempo, Slash conheceu Steven Adler e os dois acabaram formando uma banda juntos. Quando conheceu Slash, Steven Adler ainda não sabia tocar nenhum instrumento. Como a banda precisava de um baixista, Slash o convenceu a aprender a tocar baixo. Steven até fez aulas e chegou a tocar por um tempo, mas acabou se apaixonando mesmo foi pela bateria. Já em Los Angeles, ele passou por várias bandas, incluindo uma breve participação na Hollywood Rose. E foi ali que ele conheceu Axl Rose. Com o tempo e graças à impressionante presença de palco dos integrantes, o Guns N' Roses rapidamente se transformou em um verdadeiro fenômeno. Hoje, Appetite for Destruction é considerado o álbum de estreia mais impactante da história do rock e ocupa o 11º lugar entre os discos mais vendidos de todos os tempos. Mas foi a partir daí que o Guns começou a mostrar seu lado mais perigoso. A banda virou praticamente uma bomba relógio, com seus membros frequentemente embriagados e sob efeito de drogas. Esse estilo de vida caótico começou a se refletir diretamente nas músicas e na atitude da banda dentro e fora dos palcos. Durante a gravação de Rocket Queen, Axl queria adicionar um elemento especial à faixa. Na época, Steven Adler estava ficando com uma garota chamada Adriana Smith, embora os dois não tivessem um relacionamento sério. Axl perguntou a Adriana se ela toparia ter relações sexuais com ele dentro do estúdio, enquanto os sons seriam gravados e inseridos na música. Ela aceitou, desde que ganhasse uma garrafa de Jack Daniels como pagamento. Ao chegar no estúdio, Axl não contou nada aos colegas da banda, nem mesmo a Adler, e teria dito algo como: "Com licença, eu vou ficar com essa garota agora. É para uma música do nosso álbum." E assim surgiu um dos momentos mais controversos da história do Guns N' Roses. Os sons gravados aparecem ao fundo de Rocket Queen. Adler ficou extremamente abalado com a situação, e Adriana acabou entrando em um período de culpa, vergonha e autodestruição, mergulhando no uso de drogas e álcool. Os integrantes do Guns N' Roses estavam longe de serem exemplos de bom comportamento. O baixista Duff McKagan, por exemplo, já enfrentava sérios problemas de saúde causados pelo consumo excessivo de álcool desde muito jovem. Inclusive, há quem diga que a famosa cerveja Duff dos Simpsons foi inspirada em seu nome. E se o título do primeiro álbum, Appetite for Destruction, já refletia bem o estilo de vida da banda, nos anos seguintes a coisa só pioraria e os problemas ficariam ainda mais graves. Em 1988, a banda lançou o álbum Lies, que trouxe hits como Patience e One in a Million. No entanto, essa última gerou grande polêmica por conta de seu conteúdo considerado racista e homofóbico. A repercussão foi tão negativa que Slash se recusou a tocar a música ao vivo em qualquer show. Esses foram apenas os primeiros passos até o que muitos críticos consideram a obra-prima da banda. Em 1990, o Guns N' Roses entrou em estúdio para gravar o álbum duplo Use Your Illusion, que viria acompanhado por uma mega turnê de 28 meses e 192 shows.
mas os problemas começaram cedo. Steven Adler estava afundado no uso de drogas e era multado pela gravadora toda vez que aparecia sob efeito de heroína. Mesmo após passar por reabilitação, Adler não conseguiu se manter estável. Em julho de 1990, depois de gravar a faixa Civil War, foi demitido da banda por não conseguir render nas sessões de estúdio. Ele foi substituído por Matt Sorum, ex-baterista do The Cult. Em 91, o Guns lançou Use Your Illusion 1 e 2. Os dois discos estrearam em primeiro e segundo lugares na Billboard, fazendo da banda a primeira da história a alcançar o topo das paradas com 2 álbuns lançados simultaneamente. Eles permaneceram entre os mais vendidos por 180 dias. Entre os sucessos desses álbuns estão Don't Cry, You Could Be Mine e November Rain, que se destacou por ser a música mais longa, com 8 minutos e 57 segundos, a chegar ao topo da Billboard. Com os álbuns dominando as paradas e vários clipes bombando na MTV, o Guns N' Roses se tornou uma das bandas mais populares do planeta. A turnê de Use Your Illusion foi marcada por gastos astronômicos. Cada integrante tinha à disposição massagistas, quiropraxistas e até tatuadores. E tudo isso viajando a bordo de um jato privado luxuoso. O problema é que nem todos os membros lembram dessas mordomias. Isso porque o consumo de álcool e drogas era tão alto que, segundo Duff, alguns chegavam a fumar crack antes mesmo de embarcar no avião da banda. Ele próprio contou que, nessa época, não conseguia dormir sem uma garrafa de vodka ao lado da cama. A saúde dos integrantes começou a desmoronar. No caso do baterista, os sinais eram visíveis. O cabelo caía em tufos, bolhas surgiram nas mãos e no rosto, e seus pés e mãos estavam tão ressecados que ele precisava usar luvas para conseguir tocar. Em julho de 91, tudo, absolutamente tudo explodiu. Durante um show em St. Louis, no Missouri, Axl Rose percebeu um fã filmando com uma câmera. Ele parou o show e pediu para a segurança resolver. Como ninguém agiu, Axl pulou da plateia para tentar pegar o aparelho. Ao voltar ao palco, ele anunciou: "Por causa da segurança falha, eu estou indo embora", e saiu. Os outros membros, percebendo que Axl não voltaria, também deixaram o palco. O público, enfurecido, começou a quebrar e saquear os equipamentos. O caos deixou 60 pessoas feridas, 60 foram presas e o prejuízo chegou a $1 milhão. A polícia passou a investigar Axl Rose por incitação à violência. Pouco depois, Izzy Stradlin decidiu deixar a banda, cansado da instabilidade de Axl e das situações extremas. Em 92, Axl acabou preso, assumiu a culpa pelos danos, pagou fiança e foi libertado. Para ocupar o lugar de Izzy entrou Gilby Clarke e o Guns seguiu fazendo shows. Mesmo envolvida em polêmicas, a banda se apresentou no tributo a Freddie Mercury. O guitarrista Brian May, do Queen, apoiou publicamente a participação do Guns N' Roses no evento. Em seguida, a banda embarcou em uma nova turnê, dessa vez ao lado do Metallica. Mas os conflitos não pararam. Durante a turnê conjunta, James Hetfield, vocalista do Metallica, sofreu um grave acidente no palco, ficou com queimaduras pelo corpo e não pôde continuar com as apresentações. Em vez de colaborar, Guns N' Roses atrasou a entrada no palco, irritando os fãs. Quando finalmente começaram o show, Axl encerrou a apresentação mais cedo, o que resultou em mais tumulto, várias pessoas feridas e outras tantas presas. Mesmo que o incidente com Metallica não tenha sido tão caótico quanto o de St. Louis, foi a gota d'água para consolidar uma fama que já vinha sendo construída. A de que o Guns N' Roses era oficialmente a banda mais perigosa do mundo. A partir dali, cada show vinha acompanhado de um verdadeiro combo de segurança reforçada, polícia local mobilizada e um clima de tensão constante, como se a qualquer momento tudo pudesse sair do controle. E então veio 93. Com a má reputação, os precedendo, a banda desembarcou na Argentina para mais um show. Mas o que era para ser mais uma apresentação eletrizante, acabou marcado por uma tragédia. Cíntia Talarico, uma jovem fã, não conseguiu comprar ingressos para ver seus ídolos. Após uma discussão com o pai, ela pegou a arma dele e tirou a própria vida. Em choque, o pai fez o mesmo, e o episódio deixou uma ferida profunda, tanto para os fãs quanto para a própria banda.
Apesar de ostentar o título de banda mais perigosa do mundo e de estar sempre cercada por polêmicas, mitos e tragédias, o Guns N' Roses ainda era seguido por uma legião apaixonada de fãs. Em 1993, eles lançaram The Spaghetti Incident, um álbum de covers de músicas punk e glam. Mas, ao contrário dos lançamentos anteriores, o disco não teve o mesmo impacto e acabou marcando o início de uma fase de desgaste interno. Entre 94 e 96, embora a banda ainda estivesse compondo, as divergências criativas entre Axl e os demais membros, especialmente Slash, começaram a sair do controle. Gilby Clarke foi demitido, e mesmo com algumas tentativas de reconciliação, o inevitável aconteceu. Em 1996, Slash deixou a banda definitivamente, e o Guns, como o mundo conhecia, começou a se desfazer. No ano seguinte, foi a vez de Matt Sorum e Duff McKagan saírem. Embora nunca tenham revelado abertamente os motivos, tudo indicava que as tensões giravam em torno de Axl. Após a saída de Slash, o vocalista chegou a dizer que o guitarrista era um câncer. E a declaração pegou mal. E, na verdade, dizia mais sobre Axl do que Slash. Todos já conheciam seu temperamento difícil. E talvez tenha sido esse o verdadeiro motivo da ruptura. Afinal, Axl foi o único integrante original que permaneceu no grupo. Mesmo com todo o sucesso e dinheiro que Axl Rose acumulou no auge do Guns N' Roses, ele nunca conseguiu superar os traumas de seu passado. Durante a juventude, foi diagnosticado como psicótico e mais tarde descrito como maníaco depressivo bipolar. Apesar de ter vivido rodeado por drogas e excessos, Axl nunca se considerou viciado. Uma visão contraditória, mas que refletia seu complexo relacionamento com a vida e com os próprios demônios. A vida pessoal de Axl também foi marcada por grandes dificuldades. Seu casamento com Harry Everly, por exemplo, foi abalado por um aborto espontâneo que o deixou profundamente devastado. Ele queria, acima de tudo, provar que poderia ser um bom pai, mesmo com um passado conturbado. Após o fim do casamento, ele seguiu em frente com outros relacionamentos, mas nunca teve filhos. O que, de certa forma, refletia uma dor não resolvida em sua vida. Atrasos, muitos atrasos. Essa foi uma marca registrada do Guns N' Roses durante seus shows, em especial por conta de Axl, que frequentemente chegava muito depois do horário marcado. Em uma entrevista, ele até brincou com a situação, dizendo que sua lápide estaria escrito "Desculpe o atraso". E, de fato, esse traço da sua personalidade se tornou parte da lenda da banda. Axl Rose segue como vocalista do Guns N' Roses, mesmo sendo o único integrante original que restou. Em 2008, a banda lançou Chinese Democracy, um álbum que se distanciou bastante do estilo dos trabalhos anteriores e acabou dividido entre críticas e rejeição, ganhando até o apelido de um álbum eternamente odiado por parte dos fãs. A produção começou em 96, mas passou por tantas mudanças, regravações e adiamentos que só viu a luz do dia 12 anos depois. Após deixar o Guns N' Roses, em 94, Slash lançou a banda Slash's Snake Pit, com músicas que, segundo rumores, teriam sido originalmente compostas para o Guns. Em 2002, ele se juntou novamente a Duff McKagan e Matt Sorum, seus antigos companheiros de banda, para formar o Velvet Revolver. O grupo ainda contou com o vocalista Scott Weiland, do Stone Temple Pilots, e com o guitarrista Dave Kushner. A Velvet Revolver lançou 2 álbuns que foram bem recebidos pela crítica e caíram nas graças do público, colocando os músicos de volta aos holofotes, mas a história se repetiu. Weiland era tão problemático quanto Axl, e isso levou ao fim da banda. Mesmo assim, Slash seguiu em frente lançando 2 álbuns solos, um em 2008 recheado de participações especiais como Ozzy Osbourne e Fergie, e outro em 2010, em parceria com o vocalista japonês Koshi Inaba. Uma reunião do Guns N' Roses com sua formação clássica parecia improvável, especialmente depois da banda ter sido incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2012 e Axl simplesmente não ter aparecido na cerimônia. Mas contra todas as expectativas, em 2016 a formação original se reuniu para um show no Festival Coachella, na Califórnia. Ainda em 2016, Axl, Slash, Duff e, em alguns momentos, Izzy Stradlin retornaram aos palcos com a turnê Not in This Lifetime. A estreia no Troubadour
o mesmo palco onde tudo começou. Mas logo no início da turnê, Axl fraturou o pé, e isso não o impediu de continuar. Ele seguiu se apresentando sentado em um trono sem perder o fôlego. E como se não bastasse, no mesmo ano, Axl foi convidado a substituir Brian Johnson no AC/DC, após o vocalista original desenvolver sérios problemas auditivos. Mesmo com tantas idas e vindas, polêmicas e reviravoltas, o Guns N' Roses continua firme e barulhento, até hoje, com novas turnês sendo anunciadas e milhares de fãs ainda cantando aos gritos as músicas que marcaram uma geração. De uma banda nascida no caos para o estrelato mundial, o Guns N' Roses é mais do que música. É uma tempestade em forma de som. Foram brigas, vícios, tragédias e escândalos, mas também riffs eternos, baladas épicas e uma legião de fãs que atravessou gerações. Até a próxima.